Vamos lá, a gente vai dar continuidade e vamos falar sobre o capítulo 15 e o 16. Vamos enfatizar bastante o capítulo 15 e 16 do livro de Êxodo. Na verdade, assim, eu confesso para você, gente, eu ia dar um panorama bem rápido desses capítulos. Porém, o que acontece? Deus, conforme eu fui lendo e ia desenvolvendo o material, Deus foi falando muito forte comigo e assim, eu achei que não ia sair muita coisa e acabou saindo um material bem grande que eu vou tentar aqui resumir para vocês e eu creio que vai ser bênção. Da mesma forma que Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Bom, vamos lá, Êxodo capítulo 15 diz assim: Então Moisés cantou e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Deixa eu liberar aqui que o pessoal tá entrando, gente. Versículo 4. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram no mar vermelho. Abismos cobriram e desceram as profundezas de pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E a gente vai ver no decorrer, não vou ler tudo não, tá, gente? É só para vocês entenderem o contexto. A gente vai ver no decorrer desse capítulo, Moisés, eles atravessam o Mar Vermelho e ali ele levanta um cântico ao Senhor. Porém, esse canto é um canto profético, porque a gente vai ouvir falar acerca dele lá em Apocalipse. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Apocalipse capítulo 15, versículo do 3 ao 19. Mas eu não vou ler tudo não, tá, gente? Vou ler só alguns versículos. Apocalipse capítulo 15... Vamos abrir aqui para a gente poder ler. Do 3 ao 19. Mas eu vou ler do versículo 1 para vocês entenderem o contexto, ó. Olha só como que a cena se repete. Por isso que eu falo, gente, para a gente poder entender Apocalipse, a gente tem que voltar para Gênesis, voltar lá para o início, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, para a gente poder entender. Porque, na verdade, o Pentateuco, ele é a base de toda a Bíblia. Então, para a gente poder entender o livro de Apocalipse, mais especificamente, que é um livro de revelação, né, é através do Pentateuco. Diz assim, no capítulo 15 de Apocalipse: E vi um grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham 7 últimas pragas. Olha que interessante, fala de pragas, né? O povo também lá no Egito, a gente sabe que houve as pragas, né? Porque nelas é consumada a ira de Deus. A gente sabe também que lá no Egito as pragas, ela era também o juízo de Deus, da ira de Deus, né? E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, que também saíram vitoriosos da besta e a sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então, ou seja, depois vocês podem ler até o versículo 19 que fala sobre esse contexto que a gente está lendo em Êxodo, para a gente poder entender. Então, ou seja, ali o cântico de Moisés, quando ele começa a cantar, é um cântico profético, que fala a respeito também desse canto em Apocalipse, né? E ele começa a louvar a Deus pela grandeza do Senhor, porque realmente, gente, imagina, a gente tá numa situação de escravidão, e Deus, ele faz sinais e maravilhas, né? De enviar as pragas, você contemplar tudo que está acontecendo, Deus fazer distinção entre você
e o povo que é ímpio, que não acredita em Deus. Você vê que Deus ele prepara todo um cenário para poder tirar o povo ali da escravidão. Eles atravessam o mar, porque a palavra de Deus diz que ali se formou 2 paredes de água. Então, ou seja, a gente falando, a gente fica imaginando, mas eu fico imaginando eles vendo isso, né? É assustador. Então, assim, quando eles passam, que eles veem que os inimigos ali, eles morrem, né? Aquilo que Deus falou desde o princípio com Moisés acontece, né? Porque a gente viu também que Deus ele é um Deus profético. Quando Deus ele fala a respeito do futuro. Ele fala no tempo presente, mas quando ele tá falando acerca do futuro. Porque na verdade o intuito de Deus é justamente esse plano final, da gente voltar a habitar com ele. Então, ou seja, tudo que Deus fala na nossa vida já é visando o futuro, visando essa comunhão de nós estarmos junto com ele, né? Então, ou seja, aqui o povo, eles começam a louvar a Deus. E parece ser um cenário totalmente perfeito, que a gente olha assim e fala, nossa, Deus fez maravilha, né? Como Deus é fiel, aquele momento que a gente está se alegrando. Mas não passa muito tempo, né? Já começa o povo a murmurar. E ali naquela peregrinação, eles vão parar ali em Mara, né? Gostaria de ler aqui com vocês, no versículo 20 diz assim, versículo 20 não, perdão, versículo 23 diz assim: então chegaram a Mara, não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou o lugar de Mara, porque Mara significa amargo. Então o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Né? Eles não só questionaram a Moisés, eles murmuraram. Né? Isso que é interessante, o povo atravessou o mar, eles estavam nascendo de novo. Pai Chile, bom dia, imagina amiga, tá em tempo, começamos agora. Então, ou seja, eles atravessaram o mar, né? Eles nasceram de novo, eles estavam ali, Deus estava formando neles uma identidade, né? Só que eles chegando em mar, eles começam a se questionar, o que nós vamos beber, né? E o que o Senhor nos fala a respeito disso? Porque assim, não foi só uma indagação para Moisés, eles murmuraram. E a gente vai ver aqui no decorrer do estudo o que é a murmuração em si e os danos que ela causa na nossa vida, né? Mateus 6, versículo 31 ao 35 diz assim: não andeis inquietos dizendo: que comeremos ou beberemos, ou vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial... Olha que interessante, gente. Marca aí na Bíblia de vocês. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente é uma criança, a gente é totalmente dependente do nosso pai. A gente precisa de tudo. Eu vejo assim pelas minhas filhas, por mais que elas criam independência, né, de poder fazer uma coisa ou outra sozinha, tem coisas que elas vão pedir pra mim. E elas não vão falar assim: ô mãe, por favor. Elas, ô mãe, pra chamar a atenção, né? E é interessante porque Deus foi ministrando muito através disso comigo, né? A gente chama, né? O pai ou a mãe da gente chama a atenção, não é só chamar, é chamar a atenção de fazer o pai ou a mãe virar para você e prestar atenção naquilo que você tá falando. E é isso que o povo não tava entendendo, que Deus queria ensinar a eles, né? Então o que acontece? Aqui o povo chega numa situação que eles não veem o que eles precisam, a necessidade deles, e eles começam a reclamar, em vez de aprender a clamar a Deus, em vez de aprender a perguntar para Deus, porque eles estavam na dependência de Deus. E Deus ali, ele estava sendo muito didático. Eu vejo o deserto ali para o povo de Israel como algo muito didático, né? A ponto de a gente às vezes olha pelo olhar crítico, né? Aquele povo, ele era murmurador, aquele povo era isso, era aquilo, mas a gente às vezes também age dessa forma. E a gente às vezes olha assim, critica tanto o povo, né? A forma dele de agir, e a gente também é assim. Só que na verdade aqui Deus ele vai dando instruções
instruções de como a gente deve proceder quando a gente se encontra no deserto. Só que aqui, esse povo, ele era um povo que Deus estava construindo uma identidade. Deus estava construindo eles como nação. Então era comum, tanto que Deus aqui no começo, ele tem muita paciência, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6 vai dizer assim: as nossas petições precisam estar diante do Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Por quê? Pela oração e súplica, com ações de graças. Então, ou seja, eu preciso falar para o Senhor aquilo que eu preciso. Senhor, olha, está acontecendo isso. Senhor, olha, está faltando isso. Né? Eu preciso falar para o Senhor, mas Ele não sabe. Mas Deus tem prazer. Isso é relacionamento, gente. Isso é relacionamento. Porque assim, vamos supor, eu vejo que minha filha, ela tá com sede, ela é pequenininha, ela tem 3 anos, ela não alcança o filtro. Ela vai lá com o copinho de água lá, tentar pegar a água lá. Eu sei que ela tá com sede, né? Mas o que eu faço? Eu posso ir lá muitas vezes e levantar lá a binha lá do filtro para ela poder tomar água. Mas às vezes a gente espera o quê? A gente espera chamar para quê? Pra gente criar vínculo. Por quê? O que vai acontecer nesse vínculo que eu vou criar com ela? Ela vai falar assim, poxa, olha, eu tô com sede, toda vez que eu preciso é só chamar minha mãe que ela vem me ajudar. Proximidade. Vocês estão entendendo por que Deus às vezes permite algumas situações na nossa vida que a gente acha que a gente pode fazer sozinho, mas Deus, ele quer ser participativo, né? Só que ele não entra de uma forma assim, eu vou lá e vou fazer e vou tomar a situação. Não, ele espera você chamar. Ele espera você chamar ele para que ele possa se manifestar. Então, ou seja, quando a Bíblia fala a respeito de pai, é justamente isso, esse cuidado, esse vínculo que Deus quer criar, esse relacionamento que Ele quer criar com a gente. Porque a base da formação nossa, quando a gente é um bebê, que a gente é uma criança, são os nossos pais. Então, ou seja, Deus ali, ele estava como um pai para aquele povo, né? Tanto que às vezes ele, até no decorrer da Bíblia, a gente vai ver, né? Que Deus, ele também fala, pode uma mãe se esquecer de um filho, né? Todavia, eu não me esquecerei de ti. Então, ou seja, Deus, ele se coloca em situação de cuidador, de quem gera, né? De quem cuida, porque pai e mãe é para isso, eles cuidam, né? Então, aqui, o povo, eles estavam numa situação tão imatura, né? Aqueles bebezinhos que eles poderiam falar assim, pai, olha, a gente precisa de água, mas não, o que um bebezinho que não sabe falar, não sabe verbalizar, o que ele faz? Ele não tem um relacionamento com a mãe ainda, porque ele tá criando aquele vínculo. O que ele faz? Ele começa a chorar. E a mãe, às vezes, por intuição, isso eu tô falando nós humanos, tá, gente? Não tô falando na questão de Deus, só pra gente poder entender o contexto. A gente fica tentando entender o que tá acontecendo, né? Até o ponto que a gente vai lá, né? As coisas básicas. Vamos ver, tá com fome? Tá trocado? Né? Vamos ver, tá com frio? Tá com a mãozinha gelada? Então a gente, como pai, mas a gente vai naquela preocupação de saber o que precisa. Só que Deus, o nosso Pai Celestial, que observa tudo, conhece todas as coisas, ele sabe exatamente o que a gente precisa. Só que ele quer criar justamente esse vínculo com a gente. E ali, Deus, ele tem muita paciência, né? Muita paciência, porque o povo, eles ainda tinham uma mente totalmente voltada ainda para o Egito. Eles estavam saindo de um contexto ali, onde eles eram escravizados, dominados. E quando alguém exerce domínio sobre a gente não tem vontade própria. A gente faz aquilo que a pessoa pede, né? A gente não tem como a gente agir por nós mesmos. E Deus, gente, eu vejo assim a paciência de Deus de pegar esse povo, porque uma pessoa já é difícil. Agora, imagina você pegar um povo todo, transformar numa nação e instruí-los, né? Para que eles pudessem ser perfeitos, né? Diante aos olhos de Deus, ao propósito que Deus tinha, né? Então, o que Moisés ele faz? Ele faz o que é certo, ele vai clamar ao Senhor. Porque, na verdade, esse clamor é o pedido de socorro ao Pai, né? Senhor, olha, o povo tá com sede. E o que a gente faz, né? O que a gente pode fazer? E daí, aqui no versículo 25, nos diz assim: e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali deu estatutos e ordenanças e ali os provou. Então, ou seja, Moisés ele fez o que era certo, ele clamou a Deus,
né? Então, ou seja, Moisés estava como líder ali do povo, porque Deus precisava de um pelo menos, que pudesse parar para ouvir, para poder ser um instrumento de Deus, para que aquele povo pudesse compreender o que Deus estava fazendo ali. Porque assim, às vezes a gente tem a promessa de Deus, ele tem uma promessa na nossa vida e a gente acha que a gente vai exercer tal promessa assim, né, do dia para noite. Só que na verdade não, a gente precisa ser construído para viver essa promessa. E o povo de Israel é a mesma coisa. Então, ou seja, Deus às vezes ele fala assim, olha, você vai ser uma grande cantora, um grande pregador, vai fazer palestras, vai fazer tal coisa para, né, em prol do reino, para me glorificar. E na hora a gente já pensa assim, nossa, Deus vai fazer. Só que a gente esquece que a gente tem um processo de maturação. A gente precisa amadurecer para poder exercer aquilo. O fato daquela dificuldade de não ter água, o fato de chegar diante de um mar e você não saber para onde ir, é viver na dependência de Deus. Mas não é essa dependência, gente, como as pessoas colocam. Você tem que depender de Deus, assim, sabe? Parece que você, assim, É claro que a gente é miserável, né? Diante de Deus, a gente necessita da misericórdia e do cuidado de Deus. Mas assim, o jeito que as pessoas colocam é como que se fosse só pelo fato de você assim, ai Deus, olha, me dá uma esmolinha porque eu tô passando por isso por causa que o Senhor me colocou aqui. É mais ou menos esse contexto que as pessoas têm na mente, né? Quando na verdade não é isso. O deserto, Deus coloca a gente na dependência dele justamente para sermos filhos dele, para a gente poder ter uma identidade. Porque a criação, né, quando Deus ele fala até lá em Isaías, né, que Deus ele chama a Jacó e ele que forma Israel. Então, ou seja, por que ele tá falando dessa forma? Porque é um pai que forma um filho. É um pai que molda o caráter do filho. Então, ou seja, o fato de Deus ele nos colocar no deserto, ele está nos moldando para que nós venhamos depender dele como filhos, não como escravos, né? Igual o povo tava lá no deserto, nossa, a gente quer tal coisa, né? Então, ó, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que ralar, ficar gritando aí até eu ficar com dó de vocês. Não. Deus, ele só quer que a gente se relacione, como eu dei o exemplo da água para vocês, da minha filha, né? Eu posso ir ali e levantar a binha ali para ela poder tomar água, né, do filtro. Mas na verdade não, eu quero criar um vínculo com ela. Então eu espero ela me chamar, mamãe, me ajuda aqui, eu quero pegar água, né? Então, ou seja, Deus ele é muito didático, gente. Eu vejo um cuidado de Deus na nossa vida e às vezes o inimigo ele tenta cegar o nosso entendimento a ponto da gente não entender aquilo que Deus tem pra gente, porque às vezes a gente se limita a querer fazer as coisas pra Deus, né? E a gente olha assim na primeira dificuldade, ai, Deus não tá comigo, ai, Deus não tá me vendo, ai, Deus me colocou no deserto pra morrer. Não, na verdade Deus tá te ensinando a ser filho no deserto, porque o filho, gente, quando ele é criado pelo pai e pela mãe, ele cria características, né, da criação. Minha mãe tá aqui, ela sabe, né? A minha mãe mesmo, gente, biológica, eu perdi ela quando eu tinha 7 anos de idade. Então eu fui criada pela minha tia, que é minha mãe, né? Então, ou seja, quando eu morava com a minha mãe biológica, ela tinha problema de saúde, né? E eu assim, gente, eu pintava e bordava com a minha mãe, eu tenho até dó, às vezes eu lembro das coisas, eu dou risada, porque eu falo, gente, como eu era terrível, né? E tadinha, ela tinha problema de saúde, não tinha como ela ficar aquele tempo todo em cima de mim, né? Então, assim, o máximo que ela fazia era me dar uma chinelada ou uma cintada, né? Pra poder tentar corrigir as artes que eu fazia. Mas o que acontece? Eu fui criando o fato de eu não ter essa assistência dela, não porque ela não queria me educar, não porque ela não tentou dar o melhor dela, mas porque ela não tinha condições mesmo por questões de saúde. Então, assim, ela ficava no hospital, cada hora eu tava num lugar diferente. Eu tava na casa de um tio, ou eu tava, né, com alguém, assim. Então, o fato de eu estar fora de um padrão, vamos dizer assim, de educação, eu pegava o costume conforme ia acontecendo, né? Ó, gente, eu tô aqui no Facebook, aqui, online, uma amiga minha, a Vandicleia. Beijo, Van! A velhinha vai lembrar dela. Ela falou, você era terrível mesmo, né? Olha, bendita a live que você apareceu aqui, hein, Vando? Só pra poder confirmar, tá vendo? Deus não deixa ninguém enganado pra falar que eu não tô contando história, gente.
Mas assim, o fato de eu ficar assim, sobre o cuidado de outras pessoas que cuidaram tão bem de mim quanto, né? Não tô falando que eu fui maltratada, judiada, nada disso, gente, mas eu tô falando em questão de personalidade, de identidade. Então, ou seja, a gente não tem um padrão, a gente acaba pegando os costumes de outras pessoas. Então, vamos supor, numa casa, vamos supor, coisas básicas, tá, gente? Olha, aqui você pode comer de colher. Então, eu ia lá e comia de colher. Quando eu ia em outra casa, aqui você não pode comer de colher. Aqui você vai comer com garfo. Então, assim, você não tem uma identidade definida, você não sabe como agir, né? É o que estava acontecendo com o povo de Israel, né? Então, ou seja, quando aconteceu da minha mãe falecer, que eu fui morar com a minha tia, pra mim foi difícil, porque assim, a minha mãe, gente, deixava eu comer com colher. A minha mãe colocava comida no prato pra mim, né? A minha mãe dava na minha boca a comida, e eu já tinha 6, 7 anos, né? A minha tia não, a minha tia falava assim, olha, a comida tá ali, vai pôr o tanto que come, porque aqui não joga comida fora, aqui não tem desperdício. Então pensa, na hora eu falei, meu Deus, se eu jogar comida, eu vou levar bronca, meu Deus, e como que vai ser? Eu não sei comer de garfo, eu vou ter que comer de colher, né? E ela, não, você vai comer de garfo. Então assim, é uma coisa totalmente didática, a gente precisa ir se adaptando a isso. E é o que estava acontecendo com o povo aqui também. Eles estavam precisando, Deus precisava criar uma identidade neles. Deus precisava criar uma identidade neles porque assim misturou muita coisa ali. Porque o Egito, a gente sabe que eles tinham aquele costume de adorar vários deuses, né? Eles tinham uma alta, assim, índice ali de idolatria, miticismo, né? A gente sabe dentro da cultura deles. Então, ou seja, eles estavam muito misturados com aquele contexto do Egito. Então, Deus, ele precisou tirar o povo dali de dentro para poder instruí-los, ensiná-los o padrão de Deus, né? Então, ou seja, a vida sem Jesus, ela é amarga, né? Assim como ali em Mara, né? No deserto, se você não tem essa fonte de água, essa água viva, né, para beber, que é o próprio Jesus, se torna amargo. A vida é amarga. Então, ou seja, o madeiro, né, esse lenho, esse pedaço de madeira que na Bíblia, algumas Bíblias vai dizer uma árvore, né, pegar uma árvore e jogada nas águas para que elas viessem se tornar doces, na verdade representa o sacrifício de Jesus. Né? Então, ou seja, Deus totalmente didático, trazendo o povo. Olha, gente, como que Deus é perfeito. Além de Deus estar ensinando o povo o padrão dele, Deus também já estava falando acerca de Jesus, né? Então, ou seja, ali o povo, eles estavam ali como uns bebês, né? Como bebês mesmo, e Deus instruindo eles, né? Então, ou seja, eles estão ali, chegaram, né, em Elim. Daí no capítulo 16, eles partem de Elim para o deserto de Sim, que igual eu falei para vocês, ali na região do Sinai, né? E eu vou ler com vocês aqui, olha, o capítulo 16, versículo 2 e 3, diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. De novo, gente, murmurou. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até se fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matar-nos de fome e toda a multidão? Gente, olha só, o povo, eles tinham uma mente tão assim, presa ao Egito, que eles estavam lembrando dos pães, das panelas de carne, mas eles não lembravam que eles estavam clamando a Deus porque eles estavam pedindo socorro, que eles não estavam aguentando mais ser escravos. E a gente tem essa tendência, às vezes, de olhar para trás como se lá atrás fosse algo tão bom. Claro que teve os momentos bons, porque a gente sabe que a nossa vida, ela é balanceada, né? Tem os momentos bons, tem os momentos maus, independente da fase que a gente esteja passando, né? A nossa vida é equilibrada. Então, ou seja, o povo tava com uma mentalidade tão assim presa ao Egito que eles lembravam das coisas boas, entre aspas, que eles tinham no Egito, porém eles só se esqueceram que eles eram escravos. Então, ou seja, quando a gente é imaturo, a gente não se dá conta do que aconteceu lá atrás, que a gente pediu tanto para sair e hoje em dia a gente tá liberto daquele cenário, né? E a gente tá lembrando daquilo como se tivesse sido algo bom, né? E isso daí é um sinal de maturidade nosso,
né? Então, ou seja, ali ainda Deus tem toda a paciência ainda, né? Toda a paciência. Eu vejo Deus assim como um paizão mesmo, né? Porque tem hora que o pai respira fundo assim, ai, se segura, né? Peraí, tem que ter paciência porque é criança, né? É o que acontece às vezes aqui em casa. Às vezes eu tô trabalhando, fazendo alguma coisa, as meninas me deixam doida. Até minha mãe sabe que eu tô aqui, eu olho assim, meu marido falou, deixa eu respirar. Eu falei, eu vou me segurar, não vou brigar, não vou falar nada, porque eu sei que é da idade, né? Então, ou seja, Deus é a mesma coisa. Eu vejo Deus da mesma forma, né? Então, ou seja, eles chegam ali, eles começam a murmurar de novo, né? Murmurar, por quê? Porque é menino. Então, gente, pessoas que murmuram muito, que uma coisa é assim, a gente falar da nossa insatisfação com alguma coisa, né? Olha, eu tô chateada com isso, acontece é você desabafar os seus sentimentos. Outra coisa é você, o que acontece? Se colocar numa situação de ficar, Deus, cadê? E aí, não vai acontecer? Né? Cadê? Você agir de uma forma como que se Deus não tivesse no controle da sua vida. Aí sim, nesse contexto entra a murmuração, porque na verdade a imaturidade de você não compreender, de você não entender uma determinada situação. Por quê? Porque na verdade, quando a gente ainda não tem esse discernimento da gente poder se expressar, da gente poder falar alguma coisa, a gente age por birra, a gente age com cara feia, né? Isso são sinais de imaturidade. Então, ou seja, esse povo estava passando por esse período de desenvolvimento, né? Daí aqui, ó, no versículo onde a gente leu, né? A gente vê que revela a imaturidade espiritual, ela se origina a partir de uma insatisfação, né? Então, quando eu estou insatisfeito, eu tenho tendência a murmurar, eu tenho tendência a questionar. E normalmente isso acontece, já aconteceu, hoje em dia não acontece mais, mas acontecia muito comigo quando eu estava nesse processo, justamente de Deus falar assim, ó, você está aprendendo. Hoje em dia muitas coisas fazem sentido para mim, eu acredito que para vocês também, gente. Deus falava assim pra mim, eu falava, Deus, quando que o Senhor vai me tirar daqui? Quando que o Senhor vai começar a fazer na minha vida? E Deus falava assim, você tá aprendendo, você tá aprendendo, você tá aprendendo. E eu não via nada acontecer, eu falava, mas eu tô aprendendo o quê? Que eu não tô vendo acontecer, não acontece nada, né? Só que o que acontece? Eu vivi insatisfeita. Gente, eu era tão insatisfeita na vida que tudo, até as coisas que eu tinha em casa, eu olhava assim, eu falava, nossa, sabe? De tanta insatisfação. Por quê? Porque eu queria algo que eu não estava preparada ainda. Então, ou seja, Deus tem a promessa? Tem, mas na verdade eu preciso do preparo para a gente poder exercer e estar no lugar aonde Deus determinou para nós. Porque Deus, ele não coloca ninguém sem preparo, porque se a gente não tiver preparo, tudo desaba. Então, ou seja, Deus, ele precisa nos instruir, ele precisa criar em nós essa identidade, né, para que nós venhamos ter uma identidade, um caráter moldado pelo nosso Pai. Então, ou seja, no versículo 4, diz assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove, se anda na minha lei ou não. Então, ou seja, Deus, olha só, gente, aqui tem algo muito rico. Deus, ele fala assim, olha, eu vou fazer chover pão dos céus. Vocês estão com vontade de comer pão? Eu vou mandar. Né? Vocês estão com vontade? Tá bom, eu vou mandar. Só que o que acontece? Vocês vão colher a porção para aquele dia, né? E nisso eu vou testar se vocês estão andando na minha lei ou não. Então, ou seja, Deus, ele é totalmente didático. Porque quando Deus, ele nos dá uma bênção, né? Que a gente pede, ele prepara a providência, mas ele vai também nos provar. Mas como que você tá falando isso, Laís? Como que Deus prova, né? Quando a gente vai ver que a gente tá nesse deserto, nesse período de maturação, Deus, ele faz isso, né? No capítulo 16, aqui onde a gente leu aqui no versículo 4, fala que Deus, ele ia testar o povo através dessa forma deles escolherem o maná, a porção diária. E Deus faz isso também conosco. Ele provê e depois ele testa, depois ele nos testa, né? A base bíblica que a gente tem para isso é quando Abraão vai sacrificar Isaac. Ele pode testar antes ou depois, mas ele testa a gente.
né? Então, ou seja, ele testou ali Abraão, ele provou ali Abraão para ver a fé de Abraão. Então, ou seja, depois ele providenciou o cordeiro. A mesma coisa aconteceu com Jesus lá no deserto. E olha que interessante, Jesus ficou no deserto quanto tempo, gente? 40 dias e 40 noites. E quanto tempo o povo de Israel andou peregrinando pelo deserto? 40 anos, né? Então, ou seja, tudo ali no povo de Israel refletia Jesus. Era sombras do que estava por vir, como diz lá em Colossenses, né? Então, ou seja, depois Deus, ele envia a providência. Deus, ele fala assim, logo no começo do capítulo 4, né? Que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Ali, esse tentado, na verdade, é para ser provado, justamente. Porque a gente recebe algo de Deus, a gente precisa ser provado para saber se a gente tem maturidade para dar continuidade àquilo que Deus ele tem na nossa vida. Então, ou seja, a mesma coisa ali com Abraão, né? E ali a gente vai ver que depois que Jesus ele passa no teste, os anjos vêm e o servem. Então, ou seja, Deus ele envia uma providência ou antes ou depois, mas ele vai te testar. Ele vai te testar, né? Porque o intuito é o quê? É formar um caráter em você, para saber se o quê? Você anda na lei dele ou não. E o que são leis? São regras, né? Tudo tem regra, gente. Tudo na vida tem regra. Tudo que a gente vai fazer tem regra. Uma pessoa que vive sem regra, vive fora do padrão de Deus. Porque tudo tem regra. Na vida tem regra, na sua casa tem regra, na onde você está tem regra, né? Tudo na vida é regido por regras. Então, ou seja, Deus, ele testa para saber se realmente você está aprendendo. É algo didático, mas não é algo para Deus ver. É para você entender se você está tendo maturidade de passar esses processos. Porque é interessante, quando a gente cresce, né? Eu olho pra minha vida assim, há uns 10 anos atrás, eu falo, gente, eu não me reconheço. Eu sou outra pessoa. Então, ou seja, Deus ele vai mudando o nosso caráter, Deus vai nos moldando mediante as provações. E na verdade aqui quando fala de Jesus, né, que ele foi ao deserto para ser tentado, na verdade não é bem o tentado, é o provado mesmo, para provar, né, para ver, vamos ver se você realmente é aquilo que você diz ser. Né? Vamos lá, vamos pro deserto então. Então a gente tem que ver que o deserto é a oportunidade que Deus nos dá de crescer, para ver se a gente anda na lei dele, de Deus, ou não, né? Então, ou seja, aqui nesse cenário, né, tudo é contrário, né? Se a gente for ver bem, porque eles estão no deserto, né? E Deus, ele confronta quem nós somos. Ele confronta quem a gente é. E sabe por quê? Porque Deus, ele também quer mostrar que tudo que te domina, na verdade, te controla. Então, ou seja, o Egito ainda, eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Eles estavam sendo controlados pelo quê? Pelos que eles vivenciaram no Egito, né? Por isso que Deus, quando ele nos tira de um lugar, né? É como aconteceu com Abraão. Ele tira Abraão de um lugar, é justamente para tirar essas raízes que a gente cria em determinados lugares. Né? Deus ele tira justamente para poder quebrar justamente essas raízes que a gente firma de conceitos, de ideias, de tudo ali, né? Em torno daquele ambiente que a gente está vivendo, né? Então, ou seja, Deus ele só não explica, né? Ele fala, né? Olha, eu vou colocar vocês numa determinada situação, igual aconteceu com o povo ali de Israel, né? Mas eu vou provar vocês para ver se vocês andam na minha lei. Então, ou seja, ele põe a gente na prática para saber. Mas como eu falei para vocês, será que é só para ele saber? Não, ele conhece todas as coisas. É para a gente saber quem a gente é em Deus, né? É como Isaías ali, quando ele tem a visão ali, né, do trono de Deus, dos serafins ali, né? Na verdade, ele olha para ele, né, e ele fala, ai de mim, Senhor, né, que vou perecendo. Então, ou seja, por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Então, ou seja, ele reconhece quem ele é diante de Deus. Então, Deus, quando ele coloca-nos diante de uma situação que a gente às vezes não vê saída, que a gente, né, porque ali, quando a gente vai ver ali o Isaías, né, ele tá numa situação ali que ele tá, meu Deus, eu vou morrer. Né? E quando a gente às vezes passa por determinadas situações, a gente acha que a gente não vai dar conta, que a gente vai morrer. Mas na verdade essas situações é para revelar a nossa essência, quem a gente é e quem Deus é na nossa vida, né? É para nos fazer crescer.
Então, o que a gente precisa entender? Que o deserto, ele é um lugar de dependência, né? No deserto, Deus, ele nos ensina a chamar a atenção dele. O Pai, a gente chama a atenção no quê? No clamor, né? Ele poderia falar assim, olha, na oração, né? Moisés podia orar, mas na verdade, todas as vezes Moisés clama, né? Deus atende o clamor. Então, ou seja, eu preciso gritar, falar em voz alta, Deus, Pai, né? Me ajuda, eu preciso de tal coisa. O único recurso que a gente tem no deserto é o clamor, porque lá em Gênesis a gente vai ver que Deus, ele descia ali, né, no jardim para se relacionar com o homem. Ele ia lá se encontrar com o homem todo fim de tarde, quando virava o dia. Então, ou seja, Deus, ele tem prazer em se relacionar com a gente. E a gente, às vezes, é menino na fé, a gente olha para nossa vida e, Deus, cadê o Senhor? Né? E a gente acha que tentar Deus é só a gente sair numa situação de perigo. Ai, não vou tentar Deus, eu tenho que vigiar. Não, tentar Deus é isso também. Deus, cadê o Senhor? O Senhor não falou que ia fazer? Deus, e aí? Né? Gente, imaturidade. Imaturidade. Daí a gente vê que tem desertos que a gente não sai, né? A gente fica preso ali e a gente fica assim, Deus, mas por que o Senhor não me tira daqui? O Senhor falou que o Senhor tem Canaã pra mim, eu tô rodando aqui 40 anos, porque você não aprendeu, você não tem identidade ainda. Então, ou seja, Deus, ele responde, ele fala que vai enviar o pão, que o pão vai vir da onde? Dos céus. Tem gente que fala assim, o pão, ele vem, né, como um orvalho, ele vem de baixo, mas, gente, na palavra de Deus fala que Deus faria chover o pão dos céus. O orvalho vem da onde? Ele desce dos céus e se forma na relva. Então, ou seja, por mais que ele se produzisse ali embaixo, na verdade, ele vem do céu, porque a bênção de Deus vem dos céus. Então, ou seja, quem que é o pão que desceu do céu? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus, né? Então, ou seja, Deus, ele provê o alimento que a gente precisa, não só o alimento físico, mas o espiritual, né? Como eu falei para vocês, o povo, eles tinham muito ali o que aprender, porque eles ainda tinham essa mente escravizada pelo Egito. A base de referência de tudo na vida deles era o Egito, porque eles foram criados dentro dali do Egito, sobre o domínio. E quando algo te domina, você não tem vontade própria. Quando você é dominado, é como alguém que tem um vício. A pessoa fala assim, não, eu vou sair, mas não. Às vezes a pessoa tá ali escravizada na droga e ela fala, não, eu não vou usar hoje, eu não vou usar. Mas na verdade, aquilo controla ela. Então, quando alguma coisa exerce controle sobre mim, eu não tenho uma identidade, porque eu não sei agir por mim mesmo. Então, Deus, ele não quer que nós sejamos assim, ele quer que nós sejamos livres, né? Por isso que fala que Jesus, ele veio para nos libertar, justamente por isso, para a gente ser racional. É por isso que a gente também presta um culto racional a Deus, porque é com entendimento, a gente precisa entender, né? Não é uma coisa assim que é só por fazer. Eu preciso entender por que eu tô aqui, né? Por que eu tô na igreja? O que o Senhor quer comigo aqui? Qual é a minha função no corpo de Cristo? Então, ou seja, é racional. É você tendo uma identidade que você reconhece quem você é, né? A sua personalidade vai definir quem você é, o seu caráter e sua personalidade. Então, ou seja, o povo era um povo mimado e imaturo, totalmente imaturo. E mimado vem do latim, que significa mínimos. Então, ou seja, pequeno. Eles eram bebês ali, né? Eles eram bebês na fé. Uns bebezinhos que Deus tirou ali e tava... Por quê? Porque eles nasceram de novo, gente. Eles nasceram de novo. Então, ou seja, ninguém nasce grande. Todo mundo nasce pequeno. Então, quando a gente passa pelo batismo, na verdade, a gente está nascendo de novo, a gente está sendo construído, né? A gente está sendo construído. E, na verdade, as pessoas usam esse termo mimar como você tratar bem alguém ou você fazer um agrado, quando, na verdade, é você alimentar as próprias vontades da pessoa. É você tornar ela uma pessoa totalmente dependente das próprias vontades dela, né? E nem tudo que a gente deseja é bom, porque o povo desejava as coisas que estavam no Egito, mas o Egito era bom para eles? Não era. O Egito escravizava eles, né? Como eu falei para vocês, a ponto deles clamarem a Deus por socorro, né? Eles não estavam aguentando mais, né? Então, ou seja, imaturidade. Às vezes a gente olha pra gente e a gente acha que a gente não tem o que aprender. Ah, não, eu já sou uma pessoa que eu tenho conhecimento, eu já sei das coisas de Deus, e a gente tá em constante aprendizado, né? Porque, na verdade, a formação de Deus, quando fala, né, que até a gente chegar na estatura de varão perfeito,
Na verdade, é justamente quando a gente chegar nessa identidade de Deus, colocar-nos na Canaã celestial. E na verdade, muitas pessoas são reprovadas no deserto, porque a gente vai ver depois, lá em Números capítulo 14, que o povo todinho que saiu do Egito, não entrou ninguém lá, daquela geração, só entrou quem? Josué e Caleb. Então, ou seja, o fato de eu ter uma promessa, o fato de eu estar no deserto, o fato de eu ter Deus ali, ver maravilhas de Deus, não significa que eu tenho uma identidade em Deus, né? Não significa nada. Eu preciso tomar uma posição de tipo assim, peraí, eu nasci de novo, eu preciso crescer. Fala lá em Jeremias do oleiro, é justamente isso, de moldar, né, de nos fazer conforme ele quer, porque o barro ele é maleável, né? Então, ou seja, Deus ele quer trabalhar em nós, mas a gente tem que se colocar à disposição de entender o que Deus tem para nós, né? Então, ou seja, Israel eles tinham uma promessa, como eu falei para vocês, eles estavam sendo formados, né? A gente vai ver isso lá em Isaías, como eu já falei várias vezes aqui no decorrer, né, das aulas que a gente teve. Deus que te criou, a Jacó, porque criou, fala a respeito do quê? De criatura, te formou, é algo espiritual, algo que Deus molda, que Deus forma, né? Ó Israel. Então, ou seja, eles tinham nascido de novo porque eles tinham passado pelo mar, estavam saindo debaixo de um domínio de Faraó. O Senhor estava formando uma personalidade como uma nação santa. Mas como que se desenvolve uma personalidade? Né? Persona vem do latim, que significa máscara que projeta e determina a aparência. Por quê? Daqueles teatros que tinha antigamente, né? De máscaras. Então, ou seja, a persona revela, na verdade, aparência, né? Aquilo que eu pareço ser. Só que na psicologia, a personalidade é algo mais específico, mais profundo e diz muito acerca das características de um indivíduo, né? E uma personalidade, ela se dá com que componentes? Como que é formada uma personalidade? A partir da genética, né? A gente herda características do nosso pai e da nossa mãe, tanto que principalmente as mães, né? Que são as maiores formadoras da sociedade. Às vezes uma criança faz alguma coisa e fala, nossa, você puxou seu pai, né? A gente tem essa mania de falar isso dos filhos, né? Puxou seu pai, puxou sua avó, puxou não sei quem. Então, ou seja, tem sim características genéticas que a gente carrega dentro de nós, no nosso DNA. Tem também a questão psicológica, é aquilo que eu vivencio, né? Aquilo que eu tenho experiência. Tem a questão social, como eu falei para vocês, essa questão da gente estar em outros ambientes também. A partir daí se forma também personalidade. E a questão cultural. E na verdade a personalidade é a junção de tudo isso. É a junção de tudo isso. Então, ou seja, o fator genético, psicológico, social e cultural. Quando a gente envolve tudo isso, a gente cria uma personalidade. Tanto que a gente tem características da nossa personalidade. Tem que ter alguma coisa de Deus na minha personalidade, para que eu possa ser moldada e as pessoas olhem, nossa, olha, ela é filha de Deus. Olha, essa daqui é filha do fulano de tal. Essa daqui é filha, né? Então, às vezes a gente olha e é tão incrível, porque assim, né? A gente vai crescendo, eu vejo pelo meu pai, né? Meu tio, que me criou. Quando eu era criança, gente, ele era muito assim, sistemático, né, com as coisas, tinha que ser tudo daquele jeito. Se ele colocasse um negócio aqui, se ele colocasse assim, 1 milímetro pro outro lado, ele já chamava a atenção da gente. E na época eu falava, nossa, que coisa chata, nossa, como que é chato isso, ai, que coisa, não precisa ser assim, né? E ele era muito assim, metódico, né, com as coisas. Eu acho, assim, hoje em dia eu acho engraçado, porque eu critiquei tanto ele, e eu falava, ai, velho, para de ser chato, ai, velho, para com isso. E ele ficava lá, e você vai ver quando você crescer, que você estiver entendendo as coisas, né? E eu, até parece, né? Por quê? Porque é imaturo, né? E hoje em dia, eu vejo que eu trago comigo para a educação das minhas filhas muitas coisas que ele me ensinou, né? E às vezes eu vejo a minha filha falando, ai mãe, para de ser chata, ai mãe, que chato. E eu lembro de mim, é engraçado isso, né? Quando a gente é criança, a gente acha que tudo não faz sentido, né? Nada faz sentido, mas quando a gente atinge uma certa maturidade, a gente vê que, na verdade, o fato do pai e da mãe buscar na escola, ai, que vergonha, meu pai e minha mãe vai me buscar na escola. Mas quando você se torna pai e mãe, você vê que é uma preocupação, é um cuidado, é um zelo,
né? Então, ou seja, a gente só vai entender muitas coisas quando a gente for maduro. Tem coisas que a gente não vai entender na infância, a gente só vai entender. Por isso que Deus, ele também fala que as coisas que ele faz hoje, a gente só vai entender amanhã. Por quê? Porque quando a gente estiver maduro para compreender e para entender aquilo que ele está nos ensinando, né? Então, ou seja, não é à toa que a Bíblia, né, como eu falei para vocês, fala que Deus, ele é nosso pai, porque é através dos nossos pais que nós recebemos as primeiras influências acerca de quem seremos ou pretendemos ser. A gente pode ter influência na nossa personalidade, como eu falei para vocês, nessa questão social, cultural, tudo, mas a primeira educação base do que a gente aprende é dentro de casa. Então, ou seja, eu posso, vamos supor, conviver com pessoas que, isso eu tô falando assim, no contexto nosso, tá, gente? Humano. Conviver com pessoas lá fora e não me corromper. Por quê? Porque eu tenho uma base. Mas, se eu vivenciar junto com essas pessoas, eu vou poder me influenciar pelo quê? Pelo que eles vivem. Então, ou seja, por quê? Porque a personalidade é definida justamente por isso, pela convivência do relacionamento. Então, ou seja, esse é o prazer de Deus de se relacionar conosco, justamente para criar em nós uma identidade que a gente possa ser reconhecido como filho dele. Então, ou seja, quando Deus, ele pega, ele nos orienta acerca de determinados assuntos que pra gente parece não fazer sentido, né? Quando ele fala assim, olha, não anda por esse caminho, não se ajunta com fulano, porque fulano tá fazendo errado, você vai por esse caminho, vai dar errado também. A gente não, né? É o que aconteceu com quem? Com Abraão e Ló. Né? Deus falou, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela. Daí Ló, não, vou levar aí o Ló, porque, né, vou levar, né, meu parente, né, tudo, gente boa, tudo, só que depois lá na frente dá o quê? Dá problema. Então, ou seja, quando Deus, ele fala pra gente, ele dá uma ordem, é aquilo, gente, a gente não tem que questionar, né, não tem que questionar. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes, né? Os bons costumes, eu tenho um bom costume, mas o fato de eu me influenciar com pessoas que às vezes têm pensamentos errados, pensamentos contrários, vai me influenciar. Talvez pode não me dominar, mas me influencia, né? Então, ou seja, por isso a cautela da gente com quem que a gente cria aliança, né? Será que essa pessoa realmente está conectada com o propósito de Deus? Né? Eu sempre falo, gente, eu tenho amizade com muita gente, mas as pessoas que eu caminho mesmo, assim, são pessoas, assim, que eu tenho amizade de abrir meu coração, literalmente, porque algumas pessoas a gente acaba comentando uma coisa ou outra de experiências, vivências que a gente tem, mas de abrir o coração, abrir o secreto mesmo, dá pra contar nos dedos, e normalmente são pessoas que estão num nível espiritual acima de mim, tanto que desde criança, minha mãe tá aqui, não me deixa mentir, eu sempre tive muitas amigas na minha idade, mas as mulheres que eu me abria para poder conversar eram as irmãs do círculo de oração. Eu sempre fui do meio, eu falo, gente, eu já tinha já um jeito já de mulher, assim, já, né, porque eu era criança, eu queria estar no meio das mulheres. Tanto que minha mãe ia para os trabalhos do círculo de oração, eu queria estar junto, eu queria fazer parte daquele ambiente, né? Então, ou seja, peguem como exemplo pessoas que estão num nível a mais que vocês, espiritualmente falando, né? Porque às vezes a gente pode ser mais nova, mas a gente tem, às vezes, um nível de intimidade com Deus maior. Então, ou seja, pessoas que estão em cima vão te puxar para cima, pessoas que estão embaixo vão te puxar para baixo. Então, você decide o tipo de pessoas que você quer criar aliança, né? Você quer ficar no raso? Então, fique no raso. Eu quero estar lá em cima. E não é lá em cima no sentido de prepotência, não, gente. Eu sou bem seletiva em relação à amizade. Bem seletiva, né? Porque eu acho que a gente tem que procurar pessoas que estão no mesmo propósito que a gente das coisas de Deus. Você não vai desfazer das pessoas, não, né? Muito pelo contrário. Mas para andar junto com você, tem que ser pessoas que tenham a mesma visão de reino, a mesma visão das coisas de Deus que você, né? Ou às vezes você tem essa visão e não tem o preparo, mas que a pessoa esteja num nível acima para te conduzir até onde ela tá. E sempre buscar essa estatura de maturidade de varão perfeito, né? De varoa, no nosso caso, né? Então, ou seja, Isaías 64:8 diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Olha só, nós o barro e tu o nosso oleiro, e nós todos obra das tuas mãos. Por quê? Porque Deus, ele compara a gente com o barro, justamente por esse processo de molde, de formar a gente,
né? Então a gente vai ver que muitas coisas na Bíblia fazem sentido. Por que que Deus fala lá em Isaías 43, né? Que te formou, que te criou, que te formou. Então, ou seja, Deus, ele dá forma a quem somos. Ele chama a gente da forma que a gente é, mas ele se recusa a deixar a gente como a gente é, né? Então, ou seja, a gente precisa ser mudado, a gente precisa ser transformado, né? Depois aqui, ó, Salmo 103, versículo 13 e 14 diz assim: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Que o temem, ou seja, não é de qualquer um não, daqueles que o temem, né? Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó, né? Então, sabendo da nossa fragilidade, Deus tem prazer em se revelar. Gente, é muito lindo a forma como Deus, ele quer se relacionar com a gente. É o que eu falo, o inimigo, ele rouba, sabe, o nosso entendimento a ponto de parecer que a palavra de Deus é algo tão difícil de ser compreendida, quando na verdade, é igual eu falo, a palavra de Deus, ela é uma pérola, gente. Só vai encontrar profundidade quem se dispor a mergulhar. É o que eu sempre falo, a palavra de Deus não é porque a palavra de Deus, é a palavra de Deus, eu vou tratar de qualquer maneira. Eu tenho a palavra como algo muito precioso, eu falei isso essa semana. Eu tenho a palavra de Deus como algo muito precioso, eu não vou banalizar a palavra, né? Se pessoas não dão valor à palavra, eu dou valor à palavra. Não é porque é comida, porque, gente, todo tipo de comida... Até se vocês forem num restaurante popular, vocês têm que pagar. Alguém paga pela comida que você come, né? Então, ou seja, você precisa valorizar, né? Precisa valorizar. É um tempo gasto, é um investimento, é um sacrifício você ir lá e preparar um alimento, né? Então, ou seja, não é porque é comida que eu vou fazer de qualquer jeito, não. A gente vai dar conta das coisas que a gente faz para Deus, né? É o que eu falo para vocês, gente. É igual, né? Eu vejo tantas pessoas, às vezes, empolgadas, né, com as coisas e não tem um foco, Então, ou seja, o fato de eu estar falando da palavra de Deus, eu preciso ter um foco. Qual é o objetivo? Então, assim, não banalize a palavra de Deus. Mas a palavra é alimento, a gente tem que dar voluntariamente. Sim, a gente tem que dar voluntariamente. Mas antes de eu te dar, eu vou te ensinar a valorizar o que você está comendo. Você não está comendo qualquer coisa. Eu tive um tempo que eu preparei para estar aqui. Então, você vai aprender a valorizar o tempo que eu me dediquei para poder te alimentar. Gente, você está entendendo a profundidade disso? Não é só falar. Eu preciso me preparar. Não é só ter o chamado para pregar. Não é só ter o chamado para cantar. Eu preciso me preparar, né? Tem um preço a ser pago por isso. Eu preciso estar calçada para poder dar sustentação para quem eu estou oferecendo o que eu estou oferecendo. Então, ou seja, Deus, ele estava criando essa identidade no povo, né? Deus estava criando essa identidade naquele povo. Então, ou seja, as influências, a gente sabe que as influências, elas corrompem, ela nos corrompe. A gente já leu, né, nas aulas passadas, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes, né? Então, ou seja, a gente sabendo que isso acontece, o que a gente vai fazer? A gente vai se afastar daquilo que não agrada a Deus, que a gente vai ver o Salmos 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, né? Na lei do Senhor, olha só, e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e suas folhas não cairá, e tudo que fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, mas são como as moinhas que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, ou seja, aqui no versículo 2, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. A gente precisa aprender a meditar na lei. E o que é a lei de Deus? É a palavra de Deus, é a regra, né? A base de uma sociedade para não desculhambar tudo é as leis.
Então, ou seja, tudo tem regra, gente. Tudo que não tem regra não vem de Deus. Por quê? Porque o princípio de Deus é regido por leis, né? A doutrina bíblica é regida pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? É as leis de Deus. Então, ou seja, nada na vida é feita de aleatoriamente. Nada na vida você faz por fazer, né? Tudo para Deus tem que ter ordem e tem que ter decência. E tem que estar baseado no quê? Nessa organização de entendimento que existe regras. Né? Então, ou seja, tudo que eu vou fazer preciso ter regras. E é a mesma coisa na nossa conduta cristã. A gente tem que ter regras na nossa vida espiritual, na nossa vida secular. A gente precisa de regras, né? Então vamos ler, voltar aqui para Êxodo capítulo 16. Vamos ler lá, Êxodo 16, versículo 3. Diz assim: e os filhos de Israel disseram, né? Quem dera tivéssemos morrido, né? Então, ou seja, eles pensavam no Egito, né? Como se fosse algo tão bom, né? Eles estavam ali e, na verdade, eles pensando só nas carnes, no pão, né? E Deus, ele fala assim, ó, eu vou testar vocês, né? Vou preparar o que vocês precisam, mas eu vou testar vocês para ver se vocês andam na minha lei ou não. E qual que era a aprovação de Deus? Olha, durante 6 dias vocês vão colher o maná, né? Não é bem o maná, o pão, né? Na verdade, vocês vão colher o pão, porque maná, eles que deram o nome, né? Maná, o que é isso? Tanto que maná significa isso mesmo, o que é isso, né? Então, ou seja, durante 6 dias eles deveriam colher ali o fruto ali, né, o maná, e no 7º dia o descanso. Então, o que acontece? No 6º dia eles deveriam pegar a porção dobrada. Por quê? Para no 7º dia eles não ter que ir lá colher. Só que o que acontece? Ali, Deus estava estabelecendo o quê? Princípios, é o que eu falo, gente, regras, princípios. Deus, ele estava estabelecendo o quê? Algo que ele designou, ele criou lá atrás, em Gênesis capítulo 2, versículo 2, que o que ele fez? Ele criou o mundo em 6 dias, a terra em 6 dias e no 7º descansou. Ele estava estabelecendo princípios. Então, ou seja, Deus, ele é muito didático, gente. Muito didático. Ele estava formando o caráter do povo mediante as suas regras, as suas leis. Então, ou seja, o próprio Deus descansou. E aqui ele estava ensinando o povo a descansar também. Então, ou seja, ainda não havia os 10 mandamentos não, né, gente? Porque nos 10 mandamentos fala a respeito do sábado, né? Porém, aqui não havia ainda os 10 mandamentos. Por quê? Porque é princípio, né? Então, ou seja, ali era o alimento para cada dia. E olha que eu acho lindo, gente. Mateus capítulo 6, muito conhecido, vocês já conhecem, versículo 11. Alguém quer ler? Mateus capítulo 6, versículo 11. Muito conhecido. Alguém pode ler, por favor, gente? Enquanto isso eu vou tomando uma aguinha aqui. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, ou seja, o pão é para cada dia, né? E quem que é o pão que desceu do céu? É o próprio Jesus, né? E olha como que, gente, Deus é lindo. O pão é para colher nos 6 dias, durante 6 dias. No 7º é o descanso. Então, ou seja, eu vou me alimentar de Jesus aqui na terra durante 6 dias. No 7º dia, que vai ser o milênio, eu vou descansar com ele. Eu não vou precisar colher, eu só vou descansar. Olha como Deus já estava ensinando as coisas que estavam por vir, né? Então, ou seja, apontava o maná para Jesus. Em João capítulo 6, versículo 31 ao 35 diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deus lhes deu a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Não foi Moisés, ele está falando. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, ou seja, meu Pai. O próprio Jesus fala a respeito do Pai. Por quê? Porque ele quer que a gente entenda que Deus, ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. E um Pai, gente, ele tem um poder de formar a gente,
lançar a gente para o propósito de vida. E é isso que Deus ele é o nosso Pai, é Ele que forma quem nós somos, o nosso caráter, né? Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus disse-lhe, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha só, para vocês verem, né? É o que o povo estava passando lá no deserto, fome e sede. Então, ou seja, se vocês querem comer, eu sou o pão, né? Se vocês querem água, pode vir até mim, né? E é interessante, gente, porque assim, se a gente for parar para ver, por que Deus faz referência de pão? A gente sabe que pão é alimento, mas qual é a base do pão ali para Deus usar essa tipologia do pão, né? Porque o pão que desce do céu, né? Alimento que desce do céu. Por quê? A gente vai chegar aí. Então, o maná, né? A gente vai ver o povo, eles saem para colher o maná, né? E maná significa justamente isso. O que é isso? Né? O que é isso? Então, toda vez que a gente fala o que é isso, a gente está falando maná, né? Então, Isaías 53:2 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia aparência nele, para que o desejássemos. Eles olharam para o maná e, que é isso? Né? Então, ou seja, por isso que não reconheceram a Jesus. Por isso que os judeus também rejeitaram a Jesus. Porque Jesus não tinha aparência, não tinha formosura, né? Então, o que é isso? Né? Quem é ele? Então, ou seja, Jesus, ele é o próprio pão que desceu dos céus para nos alimentar, né? Então, ou seja, Êxodo, no capítulo 16, no versículo 15, a gente vai ver que eles não sabiam o que era, né? Disse-lhe, pois, Moisés, este é o pão, e Moisés ensina, né? Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então, ou seja, eles não sabiam, e Moisés vem falando para eles, esse é o pão, né? Que vocês estão pedindo tanto, esse é o pão, né? Jesus, ele nasceu em Belém, e Belém, gente, significa casa de pão. Então, ou seja, o pão, ele é algo que a gente precisa para poder viver no deserto. A gente precisa, tanto que a gente precisa de pão para viver no deserto, que o maná durou os 40 anos que o povo peregrinou no deserto. Então, ou seja, o homem físico, ele precisa de pão, gente. O homem físico precisa de pão, né? E aqui é interessante porque a gente vai ler lá em Gênesis, né, no capítulo 3, quando acontece de Deus ele estabelecer a sentença, né, do pecado, do erro, da queda. Ele fala assim, do suor do teu rosto comerás o pão, né? Do suor do teu rosto comerás o pão. Por quê? Porque assim, eu tinha pão para te dar, eu tinha alimento para te dar, mas você se afastou de mim. Então agora você vai ter que se esforçar para comer. E esse homem natural também vai ter que comer, porque o seu corpo precisa ser nutrido. Então você vai ter que ralar, vai ter que trabalhar, vai ter que suar. Gente, olha a importância. A palavra de Deus é alimento, não é do suor, do esforço. Tem esforço para se alimentar. Não é porque a palavra que a gente tem que lançar de qualquer maneira. Eu falo isso, gente, porque eu já falei, eu peço perdão a Deus direto. Eu falo, Deus, me perdoa, porque quantas vezes eu tive a oportunidade de dar uma saudação, de cantar um louvor, e às vezes eu ia lá e pegava uma coisa aleatória. E olha só a desculpa que o povo dá. O povo de Deus tem que estar preparado, mas pega um versículo aleatório para ler. Lê de qualquer forma. Vou ler aqui com os irmãos Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes serás julgados também. Amém. Né? Um exemplo, tá, gente? Gente, eu não li, não entendi o contexto. Mas eu tô falando da palavra de Deus. É o Espírito Santo que faz a obra. Gente, não. Vocês têm que ensinar, falar o que tá escrito ali. Aplicar. Né, do suor do teu rosto. O pão custa, gente. Não é porque é comida que vocês vão... aqui tá comida, né? Come. Igual ração de cachorro, que você pega a vasilhinha. Nem pra cachorro a gente não faz isso, de pegar e jogar a comida, né? Então, ou seja, precisa de um zelo, de um cuidado. A gente precisa tratar a palavra de Deus como algo precioso. O pão custa, gente. O pão custa. Tanto que custou a vida de Jesus. Né? O pão é sacrifício, você tem que suar para poder comer. Fica aí uma semana sem trabalhar para você ver quem é autônomo. Nem uma semana, um dia que você perde de serviço. Fica um mês todinho sem trabalhar, quero ver o que você vai comer.
né? Então, ou seja, é esforço. A gente precisa se esforçar, né? E aqui, quando Deus ele dá essa sentença para o homem, desvincula-se essa dependência de Deus, porque é como se Deus dissesse: olha, Adão, eu tinha pão para te dar para alimentar a sua alma, agora você vai ter que se esforçar para comer esse pão para se manter vivo, né? Então, ou seja, aqui tem a separação. Quando eu não como do pão, gente, olha que profundo isso, quando eu não como do pão, eu tô me separando de Deus. A gente vai entender quando o próprio Paulo lá, ele fala em Coríntios capítulo 11, que Jesus é o pão partido por nós. O sacrifício de Jesus nos liga a Deus novamente. Então, ou seja, Jesus ele é o pão partido por nós. Então, ou seja, ele é que nos conecta a Deus de novo. É ele que é o alimento que desceu da onde? Dos céus, né? Ele desceu dos céus. Então, o homem espiritual, né? A gente vê na representação de Jesus, né? Tanto que a gente vai ler, lá em Mateus 4, eu vou até ler, que a gente já está com a Bíblia aberta aqui em Mateus. Mateus 4:4 diz assim. Vou ler o 3, diz assim, 3 e 4. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, está escrito. Como que ele sabia? Porque ele não era só porque ele era Deus, não, gente. Jesus fala que ele ia nas sinagogas, ele ensinava nas sinagogas. E nas sinagogas você ia para ensinar e para aprender, né? Porque as sinagogas era como se fosse, não é o templo, tá, gente? Sinagogas era como se fosse lugares onde os judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus. E até hoje lá em Israel tem várias sinagogas onde eles se reúnem, eles sentam, eles fazem orações ali também, mas o intuito é estudar a palavra de Deus. Então, ou seja, Jesus, ele estava, a maioria das vezes vocês podem ver, estava o Senhor na sinagoga, né? E estava saindo da sinagoga. Aconteceu muitos milagres dentro da sinagoga. Então, ou seja, ele estava lá aprendendo também. Então, ou seja, ele sabia, né? Por quê? Porque, mas é porque ele era Deus. Não, o judeu, gente, desde bebezinho, ele é instruído na palavra de Deus. Totalmente, ele aprende a valorizar a palavra de Deus. E a gente, às vezes, trata a palavra com tanta negligência, né? Daí tem gente que fala assim: mas não tem que estudar a cultura judaica, porque eu tava estudando um tempo atrás, né? O pessoal, não tem que estudar. Gente, a gente precisa entender a raiz, né, do que é a palavra de Deus. E como que eu vou entender a cultura de um povo se eu não estudar a cultura deles? Como que eu vou entender? Então, ou seja, eu preciso ter zelo pela palavra, gente. Normalmente, pessoas que te criticam em relação à teologia, até meu professor falou isso na aula, ele falou assim: gente, quem é contra a teologia é contra a palavra, porque o fato é o que eu sempre falo, ele falou. Eu falei: gente, ainda bem que meu pensamento não tá errado, né? Ele falou assim: o fato de você abrir a Bíblia, você já está teologando. Daí tem gente que fala assim: eu não gosto de teologia. Gente, a gente é preguiçosa, tá? Vocês me desculpam, mas a gente que não gosta de ler Bíblia, não gosta de se relacionar com Deus através da palavra. Então, ou seja, Jesus, ele responde: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem só do pão físico, né? Nem só do pão físico, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ou seja, a palavra de Deus, a palavra, ela é pão para nossa alma. O fato de Deus se relacionar no jardim do Éden com Adão era o pão dele de cada dia, era a porção dele de cada dia, dele se relacionar ali, né? Então, ou seja, e Jesus veio para resgatar isso. Por isso que ele é o pão que desce do céu, ele é a reconciliação, né, entre nós e Deus, essa natureza caída nossa, né? Então, ou seja, Jesus é o pão partido. A gente vai ver, como eu falei para vocês, Paulo falando a respeito disso, né? E Jesus, ele fala, né, depois na última ceia: fazer isto em memória de mim, né? Então, ou seja, Jesus, ele é o pão, né? E a Bíblia, ela nos dá a característica, eu vou correr aqui, tá, gente? De como que era o maná. A gente pode ler ali no decorrer do capítulo, né? Então, ou seja, fala que ele tinha o sabor como de bolo de mel, né? E tem ali as características todas dele, de como que ele era, né? E ali você vê que no deserto, o povo, enquanto eles estavam no deserto, no versículo 35, tá, gente? Fala assim, que nunca faltou maná para o povo. Então, ou seja, o período de peregrinação, eles tinham pão para comer. Então, ou seja, Deus, ele cuidou daquele povo até eles saírem do deserto, né? No capítulo 17, no versículo 1, a gente vai ler, a gente vê que o povo volta a murmurar, né? Por quê? Porque são meninos. Quem murmura é menino na fé.
capítulo 17, diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu de Sim pela sua jornada, seguindo o mandamento do Senhor. Ou seja, eles estavam debaixo da direção de Deus, né? Acampou-se em Refidim, e ali não havia água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Gente, é muita meninice, né? É muita infantilidade. Muita infantilidade. Não no sentido pejorativo, mas assim, de ser menino mesmo, né? Ó, a gente tá com sede. Gente, se eles clamaram a Deus lá, pedindo por socorro, porque eles não podiam clamar a Deus, nós estamos no deserto, manda água. O Senhor já fez, já abriu o mar, que foi o mais difícil, né? Pra gente passar e matou. Manda água. Mas não, o que é mais fácil? É mais fácil a gente reclamar, né? É mais fácil a gente reclamar. Então, ou seja, o povo volta de novo a reclamar, né? E ainda eles falam assim, ó, no versículo 3: Por que fizeste-nos subir do Egito para nos matar, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Ainda tem que fazer drama, né, gente? Tem que fazer um drama para poder ainda, tipo assim, deixa eu ficar com peninha, né, de você. Ah, tadinho. Mas, gente, nesse meio tempo, quem tem Instagram e Face que me segue lá, viu que eu postei um texto, até falei pra Gi, né? Eu falei assim, enquanto eu tava estudando sobre isso, Deus me deu um texto, eu vou ler aqui pra vocês, do que Deus foi falando comigo, sobre a murmuração. A raiz da murmuração é a ingratidão. É um coração ingrato, é aquele que não se satisfaz com o que possui. Ou seja, eu não estou satisfeito, né? Eu sou ingrato. A raiz da murmuração é a ingratidão também. É interessante, pois até a ingratidão é gerada na admiração. Parece incoerente, né? Mas na admiração deriva-se dois sentimentos: o reconhecimento e a insatisfação, que muitos também podem chamá-las de inveja, né? Porque na verdade o que acontece? Quando você admira alguém, é uma linha tênue, gente. Eu admiro, né? Ou eu fico insatisfeito. E o fato de eu admirar ou ficar insatisfeito ali, eu posso tanto de um lado quanto do outro pender para ser invejoso, né? Então, ou seja, gera inveja. E inveja é o quê? Coisas de pessoas imaturas. Porque você não se contenta com o que você tem, você não se contenta com a sua história, você não se contenta com o que Deus tem feito na sua vida. Você quer mais, né? Ah, eu tinha tal coisa no Egito, né? Hoje eu não tenho mais, né? Então, ou seja, é aquele desejo desenfreado de saciar a vontade da minha carne, daquilo que eu quero, preciso, aquilo que eu desejo ter, né? Quando não se tem expectativas respondidas, quando não se é maduro, a tendência é se tornar um murmurador e ingrato. Então, ou seja, além de eu ser ingrato, né, eu me torno um murmurador. Por quê? Porque eu não estou satisfeito, né? As minhas necessidades não foram atendidas. Então, ou seja, desertos, né, eles não mimam ninguém. Desertos te faz entender que entre a falta e a providência existe o clamor. Deus é Deus provedor, mas antes da providência há testes. Foi assim com o povo de Israel, foi assim com Abraão e com tantos outros. Desertos revelam corações, intenções e maturidade. Eu coloquei aqui coisa que Deus foi falando comigo, tá, gente? Cresça no deserto, viva na dependência de Deus e seja grato. No deserto, você pode não ter o que você tinha no Egito, né? Você talvez não tenha aquele conforto, né? Vamos dizer assim, de você ter a carne da forma que você gostaria nas panelas, né? Mas você tem a carne que Deus manda ali, né? Para poder te saciar. Então, ou seja, é aquela aparente liberdade, né? Seja grato, porque viver na dependência de Deus é para quem é maduro na fé. Então, ou seja, só vive na dependência de Deus quem está crescendo, quem cresce, quem está se desenvolvendo. Porque pessoas que não sabem viver na dependência de Deus são bebês. É como a palavra de Deus diz, né? Que os bebês a gente trata com o quê? Com leitinho, mas chega uma hora que você tem que comer alimento sólido. Por isso que eu falo, tem gente que tem de crente mimimi, crente velho, mas não dá vontade de dar uns tapas, gente, às vezes, umas coisas que a gente vê, não é verdade?
né? Ai, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, porque eu fiquei dodóizinho com isso. Igual eu falei, gente, uma coisa é insatisfação por um momento que você tá vivendo, você tá compartilhando os sentimentos da sua alma. Outra coisa é você ficar com mimimi. Ai, não é verdade? Ai, porque não sei o que, isso e aquilo, que eu não vou vir mais, que eu não vou fazer, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de a gente às vezes estar num lugar que a gente não concorde, que a gente não goste, não significa que eu tenho que sair dali e ficar e não vou fazer tal coisa. Não, vou continuar fazendo, né? Isso é maturidade. Ah, eu tô num lugar que eu não gosto, tô morando num lugar que eu não gosto, mas eu vou ter que saber lidar com isso daí. Isso é maturidade. Ah, eu tô às vezes numa igreja que às vezes eu não concordo com as coisas, eu não concordo, mas eu vou ter que esperar o sim de Deus pra mim sair. Isso é ter maturidade. Ah, eu não gosto de fulano de tal porque eu não vou com a cara do fulano e não sei o que. Gente, não gostar é um direito seu, mas você, pelo menos ter boa educação com a pessoa, é ter maturidade. Então, ou seja, a gente precisa entender isso na nossa mente, que só vive na dependência de Deus quem é maduro, né? Então, ou seja, quem sabe discernir isso é quem é maduro, porque uma criança não sabe discernir, gente. Uma criança, ela age por domínio. Ó, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não, era o que o povo vivia, né? Lá no Egito. Mas Deus, ele te faz o quê? Racional. Por isso que até o nosso culto, como a gente falou, é racional. A gente precisa usar o nosso entendimento, né? Por quê? Porque Deus, ele não te escraviza, ele te liberta, né? Ele te faz entender o quê? Que você é livre, né? Só que para você entender que você é livre, ele cria em você um padrão para que você não se perca, porque senão você acaba se influenciando e a sua liberdade que você acha ter, né? Na verdade, acaba te levando para um caminho onde você vai se perder ainda mais. Então, ou seja, você é livre, mas você precisa ser maduro, ter uma identidade, uma personalidade, para que você venha exercer com maturidade as situações da vida, né? Então, ou seja, a murmuração, ela se manifesta em 3 aspectos. Na ansiedade, porque a preocupação é excessiva, né? E a ansiedade fala a respeito do futuro, coisas que às vezes estão por acontecer, que nem aconteceram e a gente às vezes sofre por antecipação, né? Ela se dá também pela falta de fé, porque o que é a falta de fé? A falta de confiança, de credibilidade em Deus, né? E isso só se dá quando a gente não tem intimidade, gente, porque quando a gente tem fé, a gente acredita, a gente sabe que Deus pode fazer as coisas, né? Então, ou seja, pela falta de conhecimento, né? E o conhecimento não é o conhecimento do saber, né? Mas é pela falta de consciência, de inteligência das experiências vividas. Ou seja, né? Esse conhecimento fala a respeito de eu saber discernir situações, né? Então, ou seja, quando eu não sei discernir também, eu também acabo murmurando. Por isso que eu preciso discernir. E não é à toa que na palavra diz que é pra gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por quê? Porque se a gente não trouxer a memória, a gente se esquece e fica murmurando. Então, ou seja, a gente precisa lembrar, né? A gente precisa lembrar, porque a gente às vezes é sujeito igual esse povo, gente, a viver uma vida rodando 40 anos ali, sem foco, sabendo que a gente tem uma promessa, mas a gente não alcança a promessa porque a gente não deixa de ser menino, né? Então, ou seja, Deus sempre se manifesta como um Deus misericordioso, amoroso, perdoador, um paizão, né? Nós temos, mas também a gente sabe que nenhum desses murmuradores entraram em Canaã. Deus, ele teve toda a paciência do mundo, gente, sendo Deus, né? Porque eu falo, gente, a gente brinca assim, mas é verdade. Eu falo, se eu fosse Deus, eu não tinha tanta tolerância com o povo, não, porque tem gente que tem a cabeça dura demais, né, gente? E Deus, ele tem uma paciência, gente. Deus tem uma paciência que eu falo, nossa, a gente fala da paciência de Jó, mas a gente tem que falar da paciência de Deus. Porque às vezes você vê o tanto que Deus insiste, até na gente mesmo, né? Você fala assim, nossa, como a gente é obstinado a algumas coisas, né? E Deus tem aquela paciência com a gente, né? Só que o que acontece? O fato de Deus ter paciência com você, existem regras, né? Como eu falei pra vocês. Nenhum daquele povo, Deus teve paciência, mas nenhum daquele povo herdou a promessa. Então, ou seja, quando a gente não tem maturidade, a gente não chega à estatura de varão perfeito, a gente não alcança Canaã, a gente não alcança o nosso destino. Por quê? Porque a gente é menino. Como que você vai entrar numa terra para lutar com outros povos ali de outras culturas? Não vai se corromper,
né? Como que você vai entrar numa terra que você vai ter que lidar com outras pessoas, vai entrar em guerras ali com ela, não vai saber lutar? Então, ou seja, você não vai entrar lá, porque se você entrar, você vai morrer, né? Então, ou seja, eu te ensinei, eu fiz tudo que eu podia fazer, agora é sua escolha, né? De você, ou você toma uma posição para poder assumir essa posição que eu vou te colocar, ou você continua rodando no deserto até morrer. É mais ou menos isso, né, gente? Então, ou seja, Filipenses fala a respeito disso, né? Capítulo 2, versículo 14. Façam tudo sem queixas, né? Algumas bíblias vai dizer sem murmurações, nem discussões. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, ou seja, aquilo que eu falo, eu vou viver. Eu vou viver daquilo que eu falo. Por isso que a gente deve se policiar naquilo que a gente fala, né? A murmuração, gente, ela atrai a ira de Deus, que a gente vai ver Deus se irando com o povo. Ali mais pra frente, Deus se ira. Então, ou seja, tudo aquilo que eu lanço, eu vou colher, né? Tudo que eu lanço em terra, eu vou colher. A minha língua, aquilo que eu falo, eu vou colher, né? Eu vou comer do fruto dela. Então, ou seja, Provérbios 16, 27 diz assim: o homem sem caráter maquina o mal. Olha só, sem caráter, sem identidade, né? Maquina o mal. Suas palavras são como fogo devorador. Então, ou seja, quando a gente começa a murmurar, a falar coisas que não devem, é porque a gente não tem caráter, né? A gente não tem uma identidade definida. E quando eu falo isso, é identidade em Deus, tá, gente? De fé, de saber quem você é no reino de Deus, né? As pessoas vivem se queixando, descontentes. Judas 1,16 diz assim: essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros, ou seja, né, são pessoas mimadas, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Então, ou seja, pessoas que são mimadas, que adulam os outros, são pessoas murmuradoras, pessoas que reclamam, pessoas insatisfeitas, né, descontentes com a sua sorte. Então, ou seja, pessoas que murmuram, normalmente pessoas que têm esse segmento de murmuração, são pessoas insatisfeitas, né, pessoas mimadas, né? E Deus, ele quer trazer a gente o quê? Para o deserto, justamente para a gente ver que as coisas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E por que do jeito de Deus é melhor? Porque Deus está te ensinando a crescer, né? Isaías 40, 27 diz assim: por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Então, ou seja, aqui Isaías está falando acerca do povo de Israel se queixando, né? Isso daqui é tentar Deus, gente. Ai, Deus, o Senhor não tá vendo o que eu tô passando, não? Olha só, né? Isso é tentar Deus, porque Deus, ele tá no controle, gente. A gente tem que entender que Deus, ele só tá forjando um caráter na gente, né? Então, ou seja, birrinha, gente, só faz quem é imaturo. Quem é maduro vai conversar. Ô pai, vem aqui, ó, vamos conversar? O negócio aqui tá difícil, sabe? Agora não, quando eu sou bebezinho na fé, ô Deus, o Senhor falou que ia fazer. O Senhor não vai fazer? Ah, sabe? Cruza o braço e fica lá estagnado, né? Então, ou seja, menino, né? 1 Coríntios capítulo 10, do 10 ao 13, diz assim, ó: não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe para que não caia. Olha como que a gente às vezes usa esse contexto só para pecado, né, gente? Aqui tá falando da murmuração, né? Se você tá de pé, cuidado para você não cair. Agora você não tá murmurando, mas vai chegar uma hora que você pode murmurar, né? Aquele, pois, que cuida e está de pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Por isso que fala que Deus, ele não tenta ninguém. Esse tentar, gente, fala a respeito de prova. Deus não vai provar ninguém acima do que você pode, né? Antes, com a tentação, também dá o escape. Lembra que eu falei para vocês lá no início? Toda providência de Deus, ou antes ou depois, ele vai te testar. Então, ou seja, ele dá o escape, mas ele te prova,
né? Para que possais suportais. Isso é Paulo falando aos coríntios, né? E como que Paulo estava falando acerca disso, né? Porque ele era fariseu, ele conhecia a lei de Deus. Eu fui falar isso, gente, que Paulo era fariseu, eu quase apanhei na rede social. O irmão falou, que heresia! Eu falei, gente, olha como que o povo não lê a Bíblia. E é um rapaz que eu já até falei aqui, né, a respeito de umas postagens dele. Eu comecei a rir, eu falei, gente, como é que pode uma pessoa querer ensinar, né, falar acerca das coisas e não saber, né, da característica, né, do próprio Paulo da testemunha. Ele fala, eu sou fariseu, criado aos pés de Gamaliel, né, da tribo de Benjamim, ou seja, ele mesmo declara com a boca dele. Eu fui falar isso, eu quase fui apedrejada aqui, mas enfim. E o que acontece? Moisés novamente clama, versículo 17, né, capítulo 17, versículo 4, diz o quê? Diz assim, ó. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, o que farei a este povo? Né? Ou seja, Moisés vai pedir direção a Deus. Por que Deus levantou Moisés como líder? Porque Moisés sabia como ser maduro diante de uma situação no deserto. Ele já tinha sido pastor ali no deserto, né? Ele já sabia, Deus já estava instruindo ele ali no deserto. Então, ou seja, só é líder, gente, quem tem maturidade para poder clamar a Deus. Então, ou seja, tem pessoas que começam ontem, né? Chega na igreja e já quer fazer as coisas, mas calma aí, meu filho, você é menina ainda, vamos crescer um pouquinho, né? Porque a primeira coisa que tem, ai, Deus me abandonou. Não, Deus falou que ia fazer. Então, ou seja, maturidade, né, gente? Então, ou seja, Deus ali, ele dá instrução para Moisés. Ele fala assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel e toma a tua mão e a tua vara com que feriste o rio e vai. Né? Então, ou seja, Deus dá instrução para Moisés. Ele fala assim, ó, você pega a sua vara, né, e toca, né, nessa rocha, né, toca ali, fere ali, né, que você usou, a autoridade que eu te dei, você vai lá e vai usar, né, e vai ferir a rocha ali. E é claro que jorra água, né, dali daquela rocha. E Jesus, ele é a fonte, ali onde a gente leu ali mesmo, no capítulo, olha como que tá interligado, gente. Falo, a Bíblia que Paulo lia era o Antigo Testamento. 1 Coríntios 10, versículo do 1 ao 4, diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis, nossos pais estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, ou seja, aqui também faz referência a Cristo. E para a gente encerrar, gente, vamos ler lá João capítulo 4. João capítulo 4, essa daqui é uma passagem uma das passagens que eu mais amo na Bíblia, gente, mais amo, porque aqui Jesus, ele vai encontrar com uma mulher, ele faz um trajeto, gente, e ele manda os discípulos dele comprar comida só para se encontrar com essa mulher. Eu vou ler aqui, ó, a partir do verso 4, diz assim, ó, e lhe era necessário passar por Samaria. Foi quando pois na cidade de Samaria, junto à herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Olha só, gente, a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Isto era quase a 6ª. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dar-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido comprar comida, né? Ele estava ali descansando. E disse, pois, a mulher samaritana, como tu, sendo judeus, me pedes a mim o que beber? Eu sou mulher samaritana. Jesus respondeu e disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias água e ele te daria água da vida. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens essa água? Tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo dele próprio? E aqui no versículo 13 diz assim, Jesus respondendo disse, qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der
fará nele uma fonte de águas que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me depressa dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirar. Jesus, né, estava falando acerca das coisas espirituais para ele. Ela estava de forma natural tentando entender o que Jesus estava falando. E Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e agora o que tem não é seu marido. E isso disseste com verdade e sinceridade. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Gente, essa passagem é tão linda, porque assim, Jesus ele não trata a mulher como a sociedade tratava. E ele fala assim: olha, eu tenho para você uma nova chance. Você quer mudar de vida? Eu sei que a sua história não foi fácil. Você teve 5 maridos. Você falou com verdade. Você reconheceu o seu erro. E o que você tem não é seu marido, né? Então, ou seja, pode ser que ela fosse uma pessoa adúltera, né? Porque ela estava com um marido que não era dela. Então, ou seja, Jesus não tratou. E ele falou assim: você tem sede? Né? Eu tô com sede, mas se você quiser eu te dou dessa água, né? Porque eu sou a fonte, né? Eu sou a fonte. E ela fala assim: eu sei que o Senhor é profeta, e quando o Messias vier, ele vai explicar tudo pra gente, e ele se revela pra ela. Gente, as pessoas que a gente mais despreza, as pessoas que a gente olha, que a gente não dá nada, são as pessoas que às vezes são mais quebrantadas e que Deus se revela de forma única. Não despreze o chamado de Deus na vida de quem quer que seja, porque pode ser pecador, pode ser uma pessoa que falhou, pode ser uma pessoa que às vezes está perdida na vida. A gente não sabe a história dessa mulher, a gente só sabe que ela teve 5 maridos e o que ela estava, o 6º, já não era o marido dela. Então, ou seja, Jesus, ele veio para matar a nossa sede, a sede da nossa alma, né? Por quê? Porque ele sabe que a gente precisa, essa nossa natureza humana, gente, ela se afastou de Deus. O pecado entrou e nos afastou de Deus, e Jesus veio para ligar isso, sabe? E o que eu acho lindo é que acontece, às vezes a gente acha que as pessoas estão assim, indignas de salvação. Ai, fulano não tem jeito, né? Ai, fulano é isso, fulano é aquilo. Nossa, mas errou, fez isso, fez aquilo. E às vezes, gente, eu fico pensando, né? Qual é a diferença da gente para eles? Né? Qual é a diferença da gente para eles? E o fato de eu falar: ah, não, esse não tem jeito, eu tô invalidando, eu tô tentando a Deus, eu tô blasfemando contra Deus, porque eu tô querendo dizer assim: Jesus, olha, esse fulano aqui, o Senhor morreu, mas contra a vida dele não tem salvação não, né? Então, ou seja, eu estou invalidando o poder de Deus. E essa passagem é tão linda, porque o próprio Jesus, ele fala assim, ó, ela fala: quando o Messias vier, ele vai vir, vai se revelar pra gente. Ele fala assim: sou eu que falo contigo, né? Então, assim, gente, olha que lindo, né? Jesus, ele parar pra dar atenção a essa mulher que era samaritana, era mulher, tinha uma vida que talvez ela fosse assim, né, escória ali da sociedade, né? Que a gente olha às vezes com desprezo, né? Tanto que daí que acontece, depois ela pega, fala assim: a mulher, o seu cântaro ela deixou, foi até a cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura este é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os discípulos rogaram-lhe, dizendo: Rabi, come. Né? Ou seja, os discípulos estavam preocupados se Jesus ia comer, né? E Jesus, na verdade, ele estava com sede, né? E qual é a sede de Jesus? Gente, é por almas. A sede de Jesus é por almas, é estar ali para saciar, porque ele fala para a mulher, ele fala assim: ó, eu tô te pedindo água, mas se você soubesse quem te pede, né, você pediria para mim. Então, ou seja, a sede de Jesus é por almas. A gente precisa ter sede por almas, né? Então, ou seja, ele fala assim, ó: ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Né? Olha só para vocês verem, os próprios discípulos falando, né? Por quê? Porque ele fala assim: a minha fome era justamente atingir, né, o coração dessa mulher.
Olha só que Jesus fala, disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede a terra, que já estão branca para a ceifa. Então, ou seja, gente, Deus nos leva ao deserto para nos forjar, né? Ou seja, é no deserto que a gente recebe o pão, é no deserto que a gente recebe água para ser sustentado por Deus, para criar essa identidade, essa maturidade. E aqui a gente vê também que no deserto, na trajetória do deserto, o próprio Jesus, ele nos ensina que de qualquer forma, a gente não foi chamado para viver no deserto, só no deserto. A gente tem um objetivo, que é chegar até Canaã. Só que agora na nossa vida, para a gente chegar até Canaã, a gente tem que ser como Jesus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso que às vezes as pessoas, a gente vai fazer algumas coisas, as pessoas vão falar assim, nossa, por que vocês estão acordando 7h30 da manhã para estudar a Bíblia? Né? Os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Mas na verdade a gente estava o quê? A gente estava buscando na fonte para poder saciar vidas que precisam. Gente, não olhe com desprezo, sabe, as pessoas. Às vezes a gente olha para a nossa vida só porque a gente conhece a graça e a gente foi alvo da graça de Deus, porque eu falo, às vezes Deus permite a gente descer lá embaixo, gente, eu falo isso por experiência, lá embaixo, pra gente aprender até compaixão das pessoas. Por isso que eu falo assim, não despreze, sabe, aquela pessoa que tá ali, que todo mundo olha, aconteceu isso? Você ficou sabendo o que aconteceu? Não, seja um Jesus, sabe, que encontra com essa samaritana a ponto de falar para ela, tipo assim, olha, se você soubesse, né, o que eu tenho para te oferecer, mas é claro que Jesus, ele vai confrontar ela. Traz aqui seu marido. Então, ou seja, a gente precisa confessar algumas coisas. A libertação só vem através da confissão. E o fato dela confessar e ser sincera, o próprio Jesus aqui, ele fala assim, disseste bem, né? Você disseste com verdade. Então, ou seja, ela não mentiu. E o fato dela não ocultar aquilo que era verdadeiro, o próprio Jesus se revela e fala, eu sou o Messias que estou falando com você. Né? O que as pessoas não viram em você, eu vi. Por isso que eu parei aqui, eu dei uma função para os meus discípulos ir comprar alimento, para eu parar e te dar essa atenção que às vezes outras pessoas não estão te dando. Então, ou seja, gente, que a gente venha a ser essas pessoas que fornecem o alimento, que fornecem a água, que vão saciar e matar a fome e a sede dessas pessoas. Porque é igual eu falo, a palavra de Deus, gente, pelo que a gente lê hoje, a gente vê que não é só porque é palavra, é a palavra, a gente banaliza a palavra por falta de entendimento. Não é porque é só a palavra, eu vou falar da palavra, não. Vai ter oportunidade de ter uma saudação, alguma coisa, se prepara antes, sabe? Lê a palavra, Senhor, o que o Senhor quer falar com aquele povo? Porque a gente é instrumento, é como Jesus, a comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Né, que a nossa comida, o nosso alimento venha a ser fazer a vontade de Deus, para que a gente possa aprender a cada dia mais com Deus e criar essa identidade de reino.